Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Bruno Oliveira. Estamos retornando ao nosso curso de resolução de 1000 questões de direito constitucional. Nosso curso ele é dividido em 20 aulas e cada aula nós resolvemos 50 questões. Essa é a inauguração da nossa quinta aula com um novo tema, que são os direitos sociais constitucionais. Então, os artigos 6º, 7º e 8º, que são tão importantes e sempre está caindo questões em nossas provas, não é? Bom, lembrando que cada aula nós dividimos em 10 blocos, cada bloco resolvemos 5 questões, então cada aula são 50 questões de um mesmo tema, justamente para que aquele conteúdo ele internalize e você não erre nenhuma questão nas provas. Nesse bloco primeiro da aula número 5, nós resolveremos as questões de número 201 a 205. Esse bloco está gratuito para você no YouTube. Para adquirir os outros blocos e as outras aulas, basta acessar ao site www.eleitoralcombruno.com.br. Tudo bem? Então vamos à primeira questão, questão 201, que foi cobrada em 2016 pela Banca CESP para analista do Seguro Social. Com referência à Constituição Federal e às políticas de seguridade, julgue o item subsecutivo. O artigo da Constituição Federal que prevê os direitos sociais, em consonância com a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, ainda que represente uma conquista, deixou de contemplar o direito básico à moradia ao cidadão brasileiro. Essa afirmação é uma afirmação errônea, porque se a gente observar o rol de direitos sociais previstos no artigo 6º da Constituição, o que nós podemos observar? São direitos sociais à educação, à saúde, à alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. Então nós temos aqui um rol de direitos sociais e que sim, não deixou de contemplar o direito básico à moradia. Por isso que a questão do número 201, marque ela como incorreta, tá bom? Questão 202 foi cobrada em 2017 no concurso de procurador do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho. Pediu que nós assinalemos aqui a incorreta. Veja, são direitos dos trabalhadores, sejam eles urbanos e rurais, previstos expressamente no artigo 7º da Constituição da República. Então veja que nós temos que observar aqui as previsões expressas do artigo 7º. A. Duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 horas semanais, facultada, esse termo aqui é importante, a compensação de horários e a redução da jornada mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Essa letra A, ela está corretíssima, não é ela que nós marcaremos. Essa letra A, anote qual que é a previsão, é o artigo 7º, o inciso é o número 13, tá? Letra B, jornada de 6 horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva. Verdadeiro, por exemplo, é a atividade de telemarketing. Jornada de 6 horas para o trabalho realizados em turnos ininterruptos de revezamento. Então, por exemplo, uma empresa de telemarketing, onde funciona 24 horas, nós temos ali jornadas de 6 horas por turnos ininterruptos de revezamento. Claro que dentro dessa jornada de 6 horas, nós temos algumas negociações de intervalos desses trabalhadores, mas não que vem ao caso discutir nessa matéria de constitucional. Então, essa letra B, o inciso a ser trabalhado é o 7º, inciso 14, tá bom? Letra C, gozo de férias anuais remuneradas de 30 dias, com pelo menos 1/3 a mais do que o salário normal. Essa letra C está falsa, porque na Constituição Federal, especialmente o inciso 17 do artigo 7, ele não menciona esse tempo. Olha só o que ele traz para a gente. Ele fala somente assim, gozo de férias anuais remuneradas com pelo menos 1/3 a mais do que o salário normal. Então não se fala em 30 dias, por isso que nós marcaremos a letra C como falsa. Então está ferindo o artigo 7º
o inciso aqui 17. E a letra D, repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. Muito bem. Cuidado que normalmente, ao invés de preferencialmente, eles colocam obrigatoriamente, tornaria falsa. Né? Essa letra D está de acordo com o inciso 15 do artigo 7º. Tá bom? Então, marque aí questão 202, gabarito letra C, porque estávamos buscando a incorreta. Questão 203 foi cobrada em 2016 pela Banca CESP também. À luz das disposições constitucionais relativas aos direitos sociais, julgue o item a seguir. É livre a associação sindical desde que o poder público autorize previamente a fundação do sindicato. Não há uma intervenção estatal na criação do sindicato, né? E também não há intervenção estatal no que tange a associação a qualquer sindicato. A gente percebe isso no artigo 8º. Então, a gente dá um salto na Constituição. Vamos para o artigo 8º, inciso 1º. Olha só o que ele diz. A lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, então o sindicato precisa ser registrado em um órgão competente, vedadas ao poder público a interferência e a intervenção na organização sindical. Então, não há uma autorização prévia para a fundação de sindicato. Por isso que a questão 203 nós marcaremos como incorreta. 204 foi cobrado no TRT da 7ª Região, Ceará, ano 2017, Banca CESP. Quanto à geração ou à dimensão dos direitos fundamentais, os direitos sociais são considerados de 4ª geração, 1ª, 2ª ou 3ª. Bom, hoje nós sabemos que alguns doutrinadores colocam até a 5ª geração. Né? A 1ª, a 2ª e a 3ª são as mais conhecidas. A 1ª geração, a geração da liberdade, a 2ª geração da igualdade, a 3ª geração da fraternidade, a 4ª geração está relacionada a aspectos de globalização e aspectos políticos, e a 5ª geração relacionada ao aspecto da defesa da paz. Bom, a igualdade, quando a gente fala de direitos sociais, nós queremos colocar todos no mesmo patamar de igualdade, garantindo direitos para que eles consigam estar em o mesmo patamar, não é? Bom, quando eu falo de colocar em o mesmo patamar, eu estou tentando igualar esses cidadãos, esses trabalhadores urbanos, esses trabalhadores rurais. Por isso que os direitos sociais, eles são considerados de 2ª geração. Então, nós temos aqui na questão 204 a letra C como gabarito. Para você não esquecer, direitos sociais, S de 2ª geração. Então, questão 204, letra C. Questão 205, ano 2016, Banca CESP, com referência à Constituição de 88 e às disposições nela inscritas relativamente a direitos sociais e políticos, administração pública e servidores, julgue o item subsequente. A Constituição de 88 proíbe expressamente a diferença de salários, de exercício de funções e de critérios de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. Fala-se tanto em igualdade entre homens e mulheres, né? Fim ao preconceito de idade, de cor, quanto ao estado civil ainda, imagine. Vou garantir determinados direitos para os solteiros e não para os casados, ou vice-versa. Então, a Constituição, ela sim, ela proíbe expressamente essa diferença quando o motivo se dá por sexo, idade, cor ou estado civil. A justificativa aqui é o artigo 7º, o inciso 30 da Constituição Federal, artigo 7º. Então, a questão número 205, ela está totalmente correta. Tudo bem? Então, assim a gente fecha o primeiro bloco da aula número 5. Voltamos com o bloco 2. Para você ter acesso ao bloco 2 ao 10,
você tem que adquirir o curso no site eleitoralcombruno.com.br. Até mais!